Se você já assistiu a versão estendida de O Senhor dos Anéis, você sabe que as cenas adicionadas geram muito mais contexto, adicionam muito mais a lore do filme e nos trazem muito mais informações sobre a história em si. Mas você sabe que tem muitas outras cenas, talvez até mais do que as que foram adicionadas, que o Peter Jackson não colocou no filme, que ele simplesmente deletou. E ele precisou deletar essas cenas por um motivo bem comum em grandes produções: limitações de tempo e ritmo narrativo. Exigências do estúdio, claro, para deixar o filme mais digerível para o público em geral nos cinemas. Mesmo os filmes já sendo longos, o corte final do Peter Jackson passava de 4 horas. E o estúdio sabia que para manter o público engajado por muito tempo, isso ia exigir que cortassem muitas cenas. Uma versão mais enxuta do filme era necessário. Porém, na internet a gente consegue achar making-offs e algumas partes dessas cenas deletadas, storyboards de cenas que foram filmadas, mas algumas que a gente não tem acesso. E a gente pode saber que muita coisa Peter Jackson pegou dos livros, que aconteceram de fato no livro, e outras coisas ele criou para poder adicionar mais contexto a alguns personagens que não têm tanto foco no livro, como é o caso da Arwen, por exemplo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 cenas deletadas que a gente provavelmente nunca vai ver finalizadas, a não ser que o Peter Jackson decida lançar uma versão estendida 2.0. Fala pessoal, aqui é o Lucas, estamos aqui para mais um vídeo no Terra-média Brasil. Se você é novo por aqui, não vou me alongar muito, ó. Já se inscreve aí, deixa o seu like e bora falar dessas 5 cenas deletadas. Vamos lá. Bom, a primeira cena, já começando no início da Sociedade do Anel, é uma cena que se passa ali na Guerra da Última Aliança. A guerra que a gente vê elfos e homens se unindo aí para derrotar de uma vez por todas o Sauron. Uma coisa que a gente não vê nos filmes, que fica até uma dúvida para as pessoas que nunca leram os livros, é como o Isildur cortou o anel da mão de Sauron tão facilmente. Parece que o Sauron foi até meio idiota de colocar a mão ali. O filme deixa meio que parecendo que foi isso que aconteceu. Porém, no livro é um pouco diferente. No livro a gente tem uma batalha intensa entre Gil-galad, o alto rei dos elfos, e do Elendil, o rei dos homens ali, pai do Isildur, contra o Sauron, e essa luta é bem intensa. Inclusive é nessa luta que o Sauron mata o Elendil e o Gil-galad, mas eles não morrem sem deixar o Sauron bem debilitado ali, já meio ferido. E por esse motivo, graças a essa luta, que o Isildur tem a chance de cortar o anel da mão de Sauron. Então não foi simplesmente da forma que a gente vê ali. Eles realmente gravaram a cena de batalha, essa cena de batalha e a morte do Alto Rei dos Elfos. Tem muito conteúdo desse início que a gente realmente tem vídeos de bastidores e a gente pode perceber que eles de fato gravaram essas cenas. Nesses vídeos a gente pode ver mais, né, do próprio Elrond, dos próprios soldados elfos e também do ator do Gil-galad, que na versão final do filme aparece por segundos. Deve ter sido bem decepcionante para o ator que interpretou o Gil-galad ao descobrir que praticamente toda a sua participação no filme seria reduzida a um flash de pouquíssimos momentos. Mas a gente pode ver a presença dele na batalha. A gente teria mais cenas também do próprio Elendil lutando não só contra o Sauron, mas também contra orcs. E também temos storyboards claríssimos aí que mostram a morte do Gil-galad. Você pode ver que eles realmente tinham tudo planejado e isso de fato foi filmado. Temos esse vislumbre, essa foto aqui que mostra o Sauron segurando o Gil-galad pelo pescoço, que é de fato a forma que ele morre no livro. Sauron segura ele pelo pescoço e incendeia ele. A gente tem churrasco de Gil-galad. Outra cena muito interessante também, que é algo que de fato acontece nos livros, quando a sociedade sai de Moria, né? Eles saem de Moria após a morte do Gandalf. Por um momento ali, a gente tem aquele momento de pesar, onde a sociedade está chorando, e o próprio Aragorn fala que as colinas estariam cheias de orcs ao anoitecer, e de fato, nos livros eles são perseguidos pelos goblins até Lothlórien. A gente teria toda essa passagem no filme também. Peter Jackson filmou, os goblins saíram de Moria, cerca de 100 de goblins, como é dito nos livros, perseguem a sociedade até Lothlórien. Ao chegar lá, o que acontece nos livros é que eles de fato encontram com o Haldir e seus 2 irmãos. O Haldir e os seus irmãos ficam responsáveis por despistar esses orcs. Ele mais um dos seus irmãos despistam esses orcs, enquanto o outro vai até a cidade chamar o restante dos
dos elfos. E o Peter Jackson de fato filmou essa passagem. Ela seria um pouco mais reduzida do que nos livros, né? Nos livros a gente tem um pouco mais estendida, mas nos filmes a gente teria os goblins sendo derrotados ali de fato no momento em que eles chegam e encontram com os elfos. A gente tem até cenas do próprio Legolas atirando flechas aí nos goblins. Outra cena interessante também, e não está nos livros, mas o Peter Jackson decidiu adicionar para ter mais interação entre os dois personagens e tal, é a cena da Arwen no Abismo de Helm. Para quem não sabe, e até no meu vídeo anterior, onde eu falei das 50 curiosidades de Senhor dos Anéis, eu comentei sobre essa cena. No filme a gente teria a Arwen liderando os elfos no Abismo de Helm, no lugar do Haldir. O motivo do Peter Jackson adicionar essa cena é para ter mais interação dela com Aragorn e não utilizar do artifício de flashbacks, né, que é o que é praticamente utilizado em As Duas Torres, né? A gente não tem de fato uma cena dos dois em As Duas Torres, e isso acontece de fato nos livros. O romance do Aragorn com a Arwen nos livros não é tão focado, é algo bem de background mesmo. Não temos momentos de fato durante a história de interação dos dois, é mais nos momentos em que eles realmente estão próximos ali, em Valfenda e no final. Então essa cena, né, o Peter Jackson decidiu adicionar para ter mais interação entre os dois, mas no final das contas foi algo que ele decidiu cortar. E existe até um pequeno erro na versão final do filme, quando os heróis estão recuando para dentro da fortaleza. A gente pode ver a Arwen por um momento do lado de dentro da muralha ali. Eles não apagaram ela digitalmente nesse momento, e isso ficou na versão final do filme. Outra cena interessante também que a gente teria no filme, e é outra cena que não tem nos livros, é o momento em que o Frodo meio que se transformaria em uma versão do Gollum, em uma visão do Faramir. Então ele não se transformaria de fato, não é algo que aconteceria, era mais uma visão do Faramir. E tudo isso foi filmado. A gente tem cenas de bastidores que mostram o Elijah Wood com a maquiagem muito bem feita, inclusive todo esse lance dos dentes. Mas ao que tudo indica é que era uma cena bem rápida, né? Era um flash, uma cena, um momento em que o Faramir, antes de interrogar os hobbits, provavelmente, ele vê esse vislumbre do que o anel poderia fazer com o próprio Frodo, do mal que o anel poderia causar. Para finalizar, a gente tem também uma cena que eu falei no vídeo anterior das 50 curiosidades, que é a cena do Aragorn lutando com o Sauron. A gente teria essa cena lá na Batalha do Portão Negro. Muita gente se pergunta se isso faz sentido de acordo com os livros. Não é uma cena presente nos livros, é uma cena criada pelo Peter Jackson também. Ele queria esse combate mais direto com o Sauron para ter de fato uma figura vilanesca no final, não ter a presença do Sauron apenas como o olho flamejante. Mas de fato essa cena faria sentido com o livro, porque uma coisa que muita gente não sabe é que no livro não é mencionado nenhuma vez que existiu um olho flamejante no alto da torre, né? O olho de Sauron era mais uma metáfora para dizer que o Sauron enxergava de fato e tinha olhos que enxergavam toda a Terra-média. É mais para simbolizar a presença do Sauron, a presença do mal do Sauron em toda a Terra-média. Porém, nos livros ele sim tem uma forma física. Ele já tinha conseguido recuperar de fato a sua forma física, mas não era uma forma com 100% da sua potência, do seu poder, porque de fato ele colocou muito do seu poder no anel, e sem um anel ele não conseguiu se recuperar 100%. Por esse motivo, ele evitava confrontos diretos, porque ele não estava com a sua força total 100% nesse momento. Como a gente vê no início do filme, o Sauron tem uma batalha com o Elendil e o Gil-galad, e esses dois conseguiram deixar o Sauron bem debilitado já. Ele já estava um pouco ferido, e depois disso o Isildur conseguiu cortar o anel do seu dedo. Uma luta entre o Aragorn e o Sauron no final não é algo impensável. Mas então é isso, galera. Tem várias outras cenas. Peter Jackson é um diretor que grava muito conteúdo para seus filmes, então tem muitas outras cenas que eu posso trazer em um próximo vídeo aqui para vocês. Esses vídeos são vídeos simples e rápidos, onde eu quero apenas mostrar para vocês e contextualizar em que parte do filme, como seriam essas cenas. Se vocês quiserem, óbvio, deixem aí nos comentários e especifiquem a cena que vocês querem que eu fale sobre aqui. E obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!